Motorcycle Club era um dos mais antigos e mais temidos motoclubes fora da lei americano, e que tinha como rivais nada mais nada menos que dois grandes motoclubes e membros dos infames Big Five e 1%, os Hells Angels Motorcycle Club e os Pagans Motorcycle Club. O Bridge MC chegou a ser considerado o maior motoclube de Nova Jersey e Nova York, e o que não falta na história desse MC são tretas essas que deixaram um rastro enorme de sangue. E em uma dessas tretas, Bridge e Angels se enfrentaram em uma das piores batalhas da história dos motoclubes. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. Caso você seja novo por aqui, eu peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Em Nova Jersey, no ano de 1965, era fundado por Salvatore De Luglio o Bridge Motorcycle Club. E desde a sua criação, o Bridge já esperava se tornar o maior motoclube da costa leste dos Estados Unidos. Porém, por lá, já existiam outros MCs grandes e bem estabelecidos, e que não estavam muito afim de concorrência pelo controle do lucrativo mercado das drogas. Drogas essas que vinham dos cartéis mexicanos e colombianos. E esses motoclubes eram os Pagans Motorcycle Club e os Warlocks Motorcycle Club. Outro motoclube que, mesmo sendo de outra região, mas que se expandiu rapidamente por todo o país, fazendo inimigos por todas as partes, eram os Hells Angels Motorcycle Club. Então, como em meio a tanta concorrência de peso, o recém-criado motoclube fez para crescer tanto? O Bridge criou uma estratégia simples e eficaz. Eles notaram que todos os motoclubes da época estavam sempre envolvidos em tretas e desavenças, e nisso sempre haviam membros insatisfeitos. Então o Bridge MC abordava essas pessoas e tentavam recrutá-los, e geralmente dava certo. Além de aumentar seus números de membros, de quebra o motoclube ficava sabendo de todos os esquemas e procedimentos desses rivais. Outra estratégia foi absorver motoclubes menores, como o Aces and Eights e o Branded MC. E nessa época a regra era simples: o motoclube com maior número de membros tinham a preferência dos cartéis, pois mais membros significava mais distribuição de drogas. Assim, na década de 70, o Bridge MC passou a ser considerado o maior e mais perigoso motoclube da costa leste. Mas, como já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes tretas. Já dominando a criminalidade local, o Bridge MC estava movimentando muita grana com o mercado de cocaína e metanfetamina, aliado ao tráfico de armas. O motoclube estava movimentando milhões de dólares e já contavam com um número enorme de membros. Assim, os planos de se expandir por todo o país começaram, mas o motoclube queria também demonstrar a sua força e espantar os motoclubes rivais de seus territórios. Mas esse acabou sendo um passo maior do que a perna, e o Bridge MC acabou sendo vítima da própria arrogância. Pelos membros serem formados por sua maioria de jovens, cheios de energia e de vontade de brigar, eles costumavam espalhar que eles já eram os mais durões da costa leste e que iriam caçar os Hells Angels. Bem, se você é novo no mundo dos motoclubes 1%, talvez não saiba o peso dessas palavras, mas espalhar entre o submundo que são o maior motoclube e que vão caçar os Hells Angels, você tem que se garantir demais. E nessa época, começo dos anos 70, somente os Outlaws MC tinham a capacidade de comprar uma briga desse tamanho. E foi aí que as coisas começaram a dar ruim para o Bridge Motorcycle
Motorcycle Club. Em 7 de março de 1971, em Cleveland, Ohio, estava rolando um mega evento biker, organizado pelo Cleveland Competition Club, e nele haviam bikers de todos os Estados Unidos, bem como do Canadá, e a presença dos motoclubes também eram esperadas, mas o que ninguém esperava era que o evento fosse escolhido como palco para uma batalha mortal entre o Bridge MC e os Hells Angels MC. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei até jornais da época que foram digitalizados, e neles testemunhas e policiais contam que foram mais de 100, isso mesmo, 100 membros de cada lado. Ou então que o evento, que até certo momento estava pacífico e cheio de famílias, de repente virou um campo de guerra. Não é certo, mas a polícia acredita que a batalha estava com data e hora marcada por ambos os motoclubes, e lá foram bradados facas, correntes e porretes, e o pau quebrou por mais de 10 minutos. Dá pra imaginar mais de 200 pessoas tretando por tanto tempo? Pois é, as autoridades tiveram imensa dificuldade em deter aquele tanto de gente em fúria, e quando finalmente conseguiram, o que eles encontraram foram 4 membros do Bridge MC esfaqueados até a morte. Também havia um membro dos Hells Angels que foi morto por espancamento. Além disso, haviam 20 pessoas gravemente feridas. A polícia conseguiu prender 84 pessoas, o resto conseguiu fugir. E essa foi a maior batalha em questão de número de envolvidos entre motoclubes da história. Saindo derrotado da batalha, o Bridge MC saiu também com um recado claro. A partir daquele momento, o jogo virou e os Hells Angels juraram que iam caçá-los para sempre. E assim foi acontecendo. Poucos meses depois, os Hells Angels cercaram 2 membros do Bridge que foram espancados e baleados. Um não resistiu e morreu, e o outro sobreviveu por pouco. E as coisas só iam ladeira abaixo para o Bridge, já que eles também haviam irritado muita gente, e não eram apenas os Angels que estavam caçando eles. Os Pagans e os Warlocks também partiram para o ataque, e várias tretas passaram a rolar ao longo de 2 décadas. Inclusive, em uma ocasião, um presidente de uma sede do Bridge foi sequestrado pelos Warlocks e apanhou por dias. Só não morreu porque conseguiu fugir do cativeiro. Com tantas brigas e prisões, foi havendo um efeito debandada, e o motoclube, que no seu auge nos anos 70 chegou a ter mais de 5.000 membros, nos anos 2000 pouco mais de 100 restaram. E o golpe final veio das autoridades, que prendeu o fiel fundador do motoclube, Salvatore DeLulio. Também prenderam o presidente da divisão Pensilvânia, John Jr. Napoli, e também o presidente da divisão mãe de Nova Jersey, John Shameless Kovacs. Junto com eles, outros 13 membros full patch foram presos. Com esse duro golpe, inclusive na finança do motoclube, no fim dos anos 2000, o Bridge Motorcycle Club foi considerado pelas autoridades como um motoclube extinto. Os membros que sobraram se dispersaram entre outros motoclubes, sendo que a maioria deles se juntaram aos Outlaws Motorcycle Club. E essa foi uma resumida história do Bridge Motorcycle Club, um motoclube que em seu ápice movimentava milhões de dólares e tinha milhares de membros e apoiadores, mas que pecou em não conseguir grandes alianças e, o pior, colecionou grandes e perigosos rivais. E aí, pessoal, conheciam a história desse grande motoclube? O que vocês acharam? Deixem nos comentários que eu vou ler tudo. Considerado o maior e mais popular motoclube da Alemanha, o Gremium Motorcycle Club é um MC com muita história e controvérsia. Admirado e temido por onde passa, o gigante alemão já esteve no palco de grandes conflitos e chegou a ser rotulado como uma organização criminosa. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final que você vai se surpreender com essa história. Fala galera, Malone aqui.
like e antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado por um grupo de amigos roqueiros e amantes do motociclismo, o Gremium Motorcycle Club surgiu em 1972, na cidade alemã de Mannheim. A palavra Gremium em alemão significa comitê, e suas cores são o preto e o branco. O brasão do MC é um punho cerrado atravessando as nuvens. O Gremium também é conhecido como Black Seven, já que Gremium tem 7 letras e o G é a 7ª letra do alfabeto. O Gremium se auto-intitula o maior motoclube da Alemanha, com suas mais de 70 sedes espalhadas pelo país e mais várias do seu motoclube suporte, o Bad Seven MC. O Gremium Motorcycle Club foi um motoclube que cresceu muito rápido, pois ainda nos anos 70 e 80, o motoclube absorveu diversos motoclubes menores, o que fez com que a fama deles se espalhasse muito rápido por todo o país. Se você já é macaco velho das nossas histórias dos grandes motoclubes, vocês já sabem muito bem que virar um MC 1% muito famoso é ter a certeza que a partir de agora muitos olhos estarão sobre você e nem sempre isso é algo bom. E com o Gremium não foi diferente, pois os outros motoclubes emergentes da Alemanha e claro, as autoridades voltaram todas as atenções para eles. O Gremium, segundo a imprensa alemã, sempre esteve ligado ao comércio e à distribuição de drogas, prostituição, venda de armas e extorsões, levando inclusive o Ministério do Interior de Baden-Württemberg o rótulo de organização criminosa em 1988, o qual impôs a proibição do motoclube no 3º maior estado da Alemanha. Mas mesmo com os esforços do Ministério em manter a proibição, 4 anos depois, o motoclube venceu na justiça, provando que não era responsável pelas ações individuais dos membros, e a proibição caiu. Ainda nos anos 80, o Gremium MC decidiu que não deveriam mais ficar restritos apenas à Alemanha, e sim que era hora de uma expansão por toda a Europa. E foi o que aconteceu. Em pouquíssimo tempo, o motoclube já possuía sedes nos principais países do velho continente, bem como Itália, Espanha, França, Rússia, Holanda, Bélgica, Noruega e muito mais. E não é somente na Europa que o Black Seven está presente. Segundo o próprio site do motoclube, eles também possuem sedes nos Estados Unidos, Tailândia, Venezuela, México e no Brasil. Como eu já disse, o Gremium se auto-intitula o maior motoclube da Alemanha e também da Europa. Mas não são somente eles que afirmam isso. Vários jornais e até relatórios da justiça alemã corroboram que eles são sim, com suas mais de 70 sedes, o maior MC da Alemanha. Inclusive no site da Europol, o Gremium é listado ao lado dos Hells Angels, Outlaws, Bandidos, Satudar e Blue Angels como os mais perigosos motoclubes do continente, e que há inclusive uma séria preocupação com possíveis guerras entre esses grandes motoclubes, e eles não estavam errados. O Gremium Motorcycle Club não possui grandes aliados, a não ser seus próprios motoclubes suportes, e ao longo dos anos eles já estiveram no meio de grandes tretas com os Bandidos MC, como quando houve um tiroteio em 2015 em Dortmund, que acabou com um membro dos Bandidos MC morto. Eles também já tretaram com os Outlaws MC, onde houve uma grande briga generalizada em Berlim em 2016 e vários membros de ambos os motoclubes acabaram feridos. E claro que não poderia faltar as tretas com os Hells Angels, que são seus maiores rivais. O encontro entre esses dois motoclubes geralmente resulta em brigas, tiros
tiros e mortes, como em 2015, quando um membro do Grêmio acabou morto por membros dos Hells Angels. O fato é que o Grêmio Motorcycle Club continua sem grandes aliados, mas o que não falta é força para esse motoclube que não parece temer de ter como rivais os maiores motoclubes 1% do mundo. E mesmo com todas as controvérsias e acusações de estarem envolvidos nas mais diversas atividades criminosas, o Grêmio MC possui também diversas atividades totalmente legalizadas, como a venda e reparo de motos, venda de vestuário e souvenirs do motoclube. Eles também organizam rolês e shows, fazem diversas ações sociais e possuem uma grande equipe de corrida na categoria Drag Race, isso desde os anos 80. A equipe é chamada de Black Seven Racing e já venceram diversos campeonatos alemães e possuem diversos recordes nas competições que nunca foram batidos. Apesar de tudo, para as autoridades, todas essas ações não passam de formas para o motoclube lavar o dinheiro de suas atividades criminosas. Mas a real é que o Grêmio Motorcycle Club, mesmo não sendo um dos mais antigos, com certeza é um dos motoclubes 1% mais imponentes e perigosos da atualidade. Existem motoclubes que desde a sua criação são problemas para as autoridades americanas. Motoclubes que forjaram suas reputações no submundo das ruas na base de muita treta, crimes e um código restrito de nunca colaborarem com a justiça. E um desses grandes motoclubes fora da lei, com mais de 6 décadas de história, é o Vagos Motorcycle Club. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje. O ano era 1965, ano esse que foi um dos mais conturbados da história americana. O país encontrava-se dividido. Enquanto estavam no meio da Guerra do Vietnã, havia também uma guerra interna pelos direitos dos negros encabeçada por Martin Luther King. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Em meio a tudo isso, os motoclubes fora da lei não paravam de surgir. E foi em San Bernardino, Califórnia, que 13 amigos que davam rolês juntos de Harley Davidson resolveram fundar o seu próprio motoclube. Eles eram Rudy Puro Esparza, Gil Carrasco, Whitey, Luck, Fred Ruiz, Harley Hogg, Animal, Crazy John Estrada, Tom Tom, Muse, Squirrel, Alex Estrada e Little John Boca Negra. 3 nomes para o motoclube foram colocados para votação: Coffin Dodgers MC, Saints MC e Vagos MC. E eu concordo que Vagos era de longe a melhor escolha. E sim, Vagos veio da abreviação de vagabundos. A pronúncia é Vagos e não Veigos. E a cor, o verde, foi escolhida devido à ascendência mexicana dos membros fundadores. Então o verde foi uma homenagem à principal cor da bandeira do México. O símbolo escolhido foi o deus nórdico Loki sobre uma moto. Agora a única coisa que faltava era decidir quem seria o primeiro presidente do motoclube. E uma nova votação foi iniciada e Rudy Puro foi eleito o primeiro presidente da história do Vagos Motorcycle Club. Nos anos 60 se tinha uma única coisa que unia o povo, era o uso de metanfetamina. Jovens e adultos de todas as classes sociais se viciavam pelas ruas americanas. E foi nesse comércio informal que os Vagos MC começaram a fazer muita grana com a venda e distribuição dessas drogas. E isso ajudou o motoclube a crescer e ficar conhecido por toda a região. Mas essa fama nem sempre é algo bom para os negócios, já que, com o passar dos anos, as autoridades começaram a focar mais atenção nos Vagos, levando à prisão de vários membros. Porém, quem mais passou a mirar os Vagos foi outro grande motoclube da Califórnia, e que é conhecido por serem implacáveis com seus concorrentes. E eu estou falando dos Hells Angels Motorcycle Club. Sim, os Angels são os principais rivais dos Vagos. E o encontro entre os dois sempre foi
foi motivo de batalhas sangrentas em bares e estradas. Os vagos são conhecidos por sempre estarem prontos para uma boa briga, algo que foi descrito nos livros de dois homens que foram capazes de se infiltrarem na Green Nation. Eles foram George Howe e Charles Falco, e conseguiram se infiltrar em 2003 no motoclube. Juntos, eles foram responsáveis pela prisão de mais de 100 membros dos vagos, e ambos são enfáticos ao dizerem em seus livros que não existe um motoclube tão explosivo e violento quanto os Vagos Motorcycle Club. Com essas inúmeras prisões, o FBI e a ATF esperavam que os vagos fossem recuar, diminuir de tamanho e, consequentemente, fecharem as portas. Mas o tiro saiu pela culatra. Isso aparentemente deixou o motoclube ainda mais forte e violento. Uma série de atentados bizarros com bombas e armadilhas foram feitas contra detetives e promotores. Bombas caseiras foram enviadas para seus escritórios e casas, e em um dos casos, uma armadilha muito bem elaborada foi instalada no portão da casa de um detetive. Uma pistola escondida, presa pelo gatilho, apontando para quem fosse abrir. E foi o que aconteceu. Quando o detetive chegou e abriu o portão, acabou ativando o dispositivo preso na arma, que disparou um tiro que passou raspando pela cabeça do policial, que não morreu por pouco. Tudo isso chegou a um ponto em que a promotoria da Califórnia passou a classificar o motoclube como terroristas urbanos e chegaram a colocar uma recompensa de $200 mil por qualquer informação que levasse aos autores desses ataques. Os Vagos MC negam a autoria de todos esses atentados e inclusive conseguiram vencer a promotoria várias vezes nos tribunais por falta de provas. Os Vagos Motorcycle Club possuem também comércios totalmente legalizados e atuam em prol da comunidade carente, fazendo ações de caridade. Mas para as autoridades isso é tudo uma fachada para esconder o comércio ilegal de drogas e armas e o transporte dessas mercadorias do México para os Estados Unidos. Seja como for, o fato é que os Vagos MC não escolhem nem hora nem lugar para tretar. Pode ser no meio de um Starbucks lotado, como em 2010, onde várias pessoas ficaram feridas e mortas quando Vagos e Angels se encontraram. Outro encontro mortal foi no Cassino Nugget em 2011, onde o presidente da sede de San José dos Hells Angels foi morto a tiros por Ernesto Manuel Gonzalez dos Vagos. E assim segue até os dias de hoje, onde ambos os motoclubes, sempre que se encontram, acaba em tragédia. Hells Angels just shot at Vagos, there's 2 down. Os Vagos Motorcycle Club hoje possuem mais de 4 mil membros espalhados por vários países, como México, Austrália, Canadá, Brasil e pela Europa, fazendo deles um dos maiores e mais perigosos motoclubes 1% do mundo. Mas e aí, pessoal, conheciam a história desse grande motoclube? Deixem nos comentários o que vocês acharam da história dos Vagos MC. Comenta aí que eu leio tudo. Quando se trata de motoclubes fora da lei, você pode conhecer os Hells Angels, bandidos, outlaws, pagans ou os mongols. Mas você já ouviu falar do Satudará? Os Satudará Motorcycle Club são conhecidos como o motoclube fora da lei mais temido da Holanda e de toda a Europa. Eles frequentemente são manchetes por todo o continente, devido ao suposto envolvimento com tráfico de drogas, extorsões, assassinatos, e por isso acontecem apreensões em casa de membros do motoclube regularmente. Outra coisa é que os membros do alto escalão do motoclube estão constantemente entrando e saindo da prisão. E é exatamente sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final, porque você vai se surpreender com essa história desse enorme motoclube que está espalhado por todo o mundo.
Até que relativamente novo, o Satudara Motorcycle Club foi criado em 1990, na cidade de Moordrecht, no sul da Holanda, e ele foi criado por 7 ex-militares, imigrantes de origem da Indonésia, mais especificamente do grupo étnico Malucos, o qual eles estampam com orgulho em seus coletes. Havia também amigos holandeses na fundação do MC. O nome do motoclube também carrega a tradição do seu povo. Satudara, em indonésio, significa um sangue, remetendo ao espírito de união e mistura étnica, já que, diferente de muitos motoclubes 1% que segregam certas etnias de se tornarem membros, o Satudara MC aceita homens de qualquer origem, o que também é evidenciado pelo logo do MC, que é constituído pela face de 2 indígenas de cores diferentes, e seu lema, que é nação preta e amarela por todo o mundo. Estima-se que o Satudara possua mais de 2.000 membros espalhados pelo mundo, mas o maior foco do MC é mesmo a Holanda, onde possuem mais de 40 sedes, e em segundo lugar a Indonésia, com 8 sedes. Claro que essas informações são baseadas em matérias e artigos sobre o MC, mas muitas vezes várias dessas sedes já foram fechadas, ou pelo próprio MC ou pelas autoridades, que é o que vocês vão ver a seguir, que provavelmente aconteceu com muitas delas. Assim, eles seguiram por anos sendo um motoclube exclusivamente holandês, e também com forte presença na Indonésia. Porém, lá para 2012, o Satudara MC resolveu que era hora de se expandir, e assim eles rapidamente aumentaram seus números de membros e de sedes em países como a Alemanha, Bélgica, França, Espanha e por aí vai. Mas com essa expansão e domínio de certos territórios, o Satudara acabou chamando a atenção de 2 motoclubes que já lutavam pelo controle desses territórios europeus há anos: os Hells Angels MC e os Bandidos MC, que inclusive tem um vídeo pica aqui no canal mostrando a treta gigante entre esses 2 motoclubes, que ficou conhecida como a Guerra Nórdica. Mas de volta aqui, os 2 MCs não estavam nada felizes com a rápida crescente do Satudara, e assim o motoclube passou a entrar no radar dos 2 gigantes motoclubes, mas a princípio ficou tudo bem. Em pouco tempo, também o que cresceu foi a má fama do Satudara, aparecendo constantemente nos noticiários criminais por toda a Europa e pela Austrália. E os crimes eram das mais diversas origens, mas principalmente o tráfico de drogas, roubos, extorsões e até assassinatos. Com o passar dos anos, membros e mais membros foram presos, porém a expansão do motoclube não parava. E quando eles chegaram com tudo na Alemanha, abrindo diversas sedes, os Hells Angels, que tradicionalmente dominam o país, viram esse movimento do Satudara como uma tentativa de tomar os seus territórios, e assim várias tretas entre os 2 motoclubes passaram a ocorrer, não somente na Alemanha, mas por toda a Europa. Até que em fevereiro de 2014, em Copenhague, na Dinamarca, os 2 motoclubes se trombaram no bar Lions and Barrels e o pau fechou. Segundo testemunhas, o bar foi simplesmente arrasado. Mesas, cadeiras e garrafas para todo lado foram arremessadas. Mas o bicho pegou mesmo quando eles foram para fora do bar e no estacionamento, onde a briga escalonou para um cenário de guerra, quando vários bikers buscaram facas e armas que estavam nas motos. E a treta se intensificou, mas por um milagre ninguém foi morto, mas vários ficaram feridos, sendo 3 em estado grave por terem sido esfaqueados. E por sorte ninguém levou um tiro. A polícia interveio prendendo vários membros de ambos os MCs, sendo 28 presos no total. Mas segundo a mídia local, o mais surpreendente é que poucos dias depois, houve uma reunião de portas fechadas entre as lideranças do Satudara, dos Hells Angels e dos Bandidos, no qual existem informações que um pacto de paz foi firmado. Não somente isso, territórios foram demarcados e acordos foram feitos. E o que
ratifica essa informação foi que após a tal reunião, as tretas entre os motoclubes praticamente acabaram. Porém, ainda rolava umas porradarias aqui e ali. Após inúmeros casos de violência entre esses motoclubes, em 2019, autoridades holandesas conseguiram fazer algo no qual eles vinham tentando desde 2015: banir totalmente os motoclubes 1% mais perigosos do país. Isso implica em fechar todas as sedes e prisão para quem insistir em tentar andar trajando o colete desses MCs. As ordens de banimento começaram com os Hells Angels, passando pelo No Surrender e os bandidos, e recentemente chegaram ao Satudara. E muitos outros motoclubes vêm sendo banidos, não somente na Holanda. Outros países também estão adotando esta medida, como na Alemanha, no qual o Satudara já está banido desde 2015 e os Angels desde 2012. Mas isso não significa que o motoclube esteja totalmente fora do país em questão. Eles acabam dando um jeitinho de permanecer por lá e continuam com suas atividades, mas de forma mais discreta. Ainda recentemente, o Satudara Motorcycle Club continua aparecendo em noticiários policiais por todo o mundo. Na Austrália, onde eles chegaram por volta de 2016, a justiça australiana vem fazendo linha dura contra o motoclube e sua expansão por lá. Já foram presos 2 presidentes do Satudara Austrália, e assim eles esperam impedir que o Satudara se instale de vez e domine territórios por lá. E no último 19 de agosto, em Malmo, na Suécia, o presidente da sede do Satudara no país e líder de um grupo especial chamado Assassinos foi assassinado em um shopping center. E tudo que os noticiários suecos sabem até o momento é que antes de ser morto, esse membro do Satudara havia sido testemunha em um caso de tentativa de homicídio contra um membro de um outro motoclube rival, que não teve o nome divulgado. Portanto, eles acreditam que esse caso tenha sido mais um motivo de vingança e briga por território entre motoclubes. Como eu disse anteriormente, eles são muito ligados às suas tradições e aos seus antepassados, e por isso existem rituais no mínimo bizarros para iniciantes ou para membros que finalmente vão se tornar full patch, isso é, se tornar um membro definitivo do motoclube. Em um documentário holandês é mostrado que parte desses rituais envolvem violência, espancamentos e até beber sangue. Afiliado ao Satudara, existe o Saudara, que não é um motoclube, então não há a obrigação de possuir uma moto, mas segue exatamente as mesmas regras do MC e usam os mesmos patch e são igualmente violentos. É dito que entre sedes distribuídas por todo o mundo, o Brasil também possui sedes tanto do Satudara como do Saudara. Um motoclube que surgiu recentemente, que vem colocando seu nome na lista dos mais perigosos do mundo e em pouco tempo, já que em seu país natal, a Holanda, o Satudara Motorcycle Club é considerado um motoclube 1% mais violento e perigoso, fazendo frente até mesmo aos Hells Angels. E aí, pessoal, conheciam a história desse perigoso motoclube holandês? Deixem nos comentários o que vocês acharam e suas sugestões de temas para novos vídeos, já que esse vídeo aqui foi algo muito pedido por vocês nos comentários. E meu povo, deixa eu agradecer todo o apoio que vocês vêm dando ao canal, tá show de bola. E quem puder compartilhar com seus camaradas para ver se a gente pega logo 30 mil inscritos, eu agradeço demais. E falando em agradecer, o novo membro do canal, Arturo Wentz, seja muito bem-vindo, mano, valeu mesmo. E também o Everton, que fez o upgrade para o nível topzera. E todos os outros membros do canal e os valeu demais que vocês mandaram, vocês são pica. E uma retificação do último vídeo. O pessoal foi me avisando nos comentários que os Filhos da Anarquia e os Mayans MC não passam no Disney Plus, e sim no Star Plus aí no Brasil. Foi mal, é que aqui no Japão é tudo junto. Você abre o Disney Plus e tá lá o Filhos da Anarquia, então eu achei que era tudo igual. Então foi mal pelo erro, meu povo. E então é isso. Eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.
Quando você pensa em bikers fora da lei, você automaticamente pensa naqueles caras brancos malucos que fazem o que muita gente gostaria de poder fazer. Vivem a vida como querem e foda-se você e as regras. Bom, adivinha só, existem bikers negros malucos que se sentiam da mesma forma e também não davam a mínima para as regras. Essa é uma citação dos próprios Chosen Few Motorcycle Club, um dos primeiros motoclubes 1% de bikers negros do mundo. E essa é uma dúvida muito decorrente de vocês nos comentários. Existem motoclubes fora da lei de homens negros? E a resposta é sim, eles existem. E alguns deles são tão perigosos quanto muito dos motoclubes que eu trago aqui no canal. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vou trazer 4 motoclubes 1% americanos que são ou 100% de homens negros ou de maioria. E todos eles foram criados em uma época em que o racismo e a violência contra pessoas negras eram tidos como algo comum e aceitável nos Estados Unidos, a década de 60. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês vão pirar com cada uma dessas histórias. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, eu peço para que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma baita diferença pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O final da década de 60 nos Estados Unidos foi particularmente uma das mais conturbadas da história norte-americana. De um lado, a Guerra do Vietnã, o qual por quase uma década, os Estados Unidos enviaram mais de 2,5 milhões de militares e tiveram quase 60 mil baixas. E do outro lado, um movimento contrário aos costumes rígidos da época e principalmente contrários à guerra. Movimento esse que ficou conhecido como Movimento Hippie. Em meio a tudo isso, jovens veteranos que viveram o inferno na terra voltavam para o seu país traumatizados e desorientados. Ao mesmo tempo que o país vivia essa divisão, eles não tinham o devido reconhecimento e ainda eram xingados e chamados por parcela da sociedade de assassinos e terroristas. E esse cenário inspirou muitos filmes, como o nosso saudoso Rambo. E eu volto para o mundo e vejo aqueles babacas no aeroporto protestando, me chamando de assassino de bebês e todo tipo de baboseira, que mostra o quão desorientado um veterano pode se sentir ao voltar da guerra. Eram todos meus amigos. Eu gostava deles, cara. Eu gostava deles. Aqui eu não tenho nada. Agora imagine tudo isso sendo um veterano negro, em um país que, além de tudo já citado, placa como "neste estabelecimento é proibido pessoas pretas", eram normais e as oportunidades eram muito mais escassas. A somatória dessa revolta, depressão pós-guerra e a necessidade de adrenalina foram fatores que colaboraram com o surgimento de muitos dos principais motoclubes fora da lei que conhecemos. Porém, para esses veteranos negros, até mesmo nesse mundo fora da lei, várias portas estavam fechadas, pois, como bem sabemos, a maioria dos MCs 1% segregavam a entrada de novos membros, aceitando apenas homens brancos. Nem mesmo certas lojas da Harley Davidson aceitavam receber e vender motos novas para clientes negros. Olha o tamanho do absurdo. Então não havia outra opção a não ser fundarem seus próprios motoclubes, com bikes usadas ou montadas a partir de sucatas, com designs próprios. Daí surgiram motoclubes como o Wheels of Soul, da Filadélfia, os East Bay Dragons, da Califórnia, os Outcast, de Detroit, e os Chosen Few, de Los Angeles. E é exatamente sobre esses 4 motoclubes fora da lei que vamos falar agora.
fundado pelos veteranos e amantes do motociclismo Lionel, Lil Frank, Roger, Hawk, Slim, Shirley Bates e Champ. A princípio, 2 possíveis nomes foram colocados na mesa para votação: The Patriots of Iron and Steel e Chosen Few, que acabou sendo escolhido, que em português significa poucos escolhidos. O primeiro patch do motoclube era preto e branco, mas com o tempo mudou para o patch que usam até hoje, vermelho e branco. O símbolo é uma cruz de ossos humanos sendo puxada por 2 bikes. O Chosen Few surgiu como um MC exclusivamente para negros, mas ao contrário do preconceito que sofriam dos MCs brancos, os Chosen Few não demoraram para começar a aceitar outras etnias. E o primeiro foi um homem branco que foi aceito em 1960 e apelidado de White Boy Art. Em seguida, outro branco, o White Boy Tom. Esses 2 vestiam com orgulho as cores do motoclube, porém isso levou os MCs brancos à loucura. Para eles era um absurdo brancos se misturando com negros, e assim eles receberam o apelido de Amante dos Negros. Mesmo contra tudo e todos, a Irmandade nunca foi abalada. Porém, os anos que se seguiram foram um verdadeiro inferno, já que o Chosen Few tentava se firmar em um ambiente majoritariamente branco e racista. Além disso, os outros MCs negros não gostaram nada da ideia de misturar as raças. Então os conflitos vinham de todos os lados. Mas eles lutaram e resistiram a tudo e se firmaram como um dos mais fortes e perigosos motoclubes da região sul de Los Angeles. Por lá eles estão envolvidos em diversos casos criminais, como tráfico de drogas, extorsões, porte ilegal de armas e até homicídios. Seus principais rivais são os Kingsman MC, o qual possui uma rivalidade que vem desde uma pequena treta lá em 1997 que rolou em um bar e que hoje é praticamente uma guerra. Outro motoclube que eles possuem treta, mas apenas em alguns estados, são os Wheels of Soul, que inclusive eu já noticiei uma treta com mortes entre os 2 nesse vídeo aqui. O Chosen Few Motorcycle Club é um motoclube muito respeitado pela comunidade negra. Eles estão sempre fazendo ações beneficentes em datas como ações de graças, Natal, Ano Novo, e também possuem a fama de que nunca nenhum de seus membros presos ou interrogados jamais terem uma vez sequer delatado nada sobre as atividades do motoclube, mostrando a extrema lealdade entre seus membros para com o MC. O Outcast Motorcycle Club foi fundado em Detroit, Michigan, em 1969, por um grupo de amigos que adorava pilotar motos Harley Davidson. E não confundam com outro MC, mas que não é 1%, porém que tem um nome bem parecido, os Outcasts. Sim, com um S no final. Mas voltando ao Outcast, eles mantiveram o amor pela marca Harley Davidson até os dias de hoje. Por lá só é permitido entrar com Harley, como também só é permitida a entrada de membros negros. Sim, de todos os motoclubes que vou falar hoje, o Outcast MC é o único 100% negro. Mesmo assim, eles fazem questão de afirmar que não são preconceituosos, mas que eles mantiveram essa tradição como um meio de resistência aos movimentos racistas brancos que ainda são muito fortes nos Estados Unidos. Dessa lista, o Outcast é um dos mais violentos. Eles estão em constante conflito com outro MC que aparecerá nessa lista, os Wheels of Soul Motorcycle Club, no qual eles tiveram vários tiroteios com mortes ao longo dos anos. Seu lema é We Ride for Peace. Para quem for desatento pode achar que está escrito Nós corremos por paz, mas de propósito a grafia da palavra peace está errada, para dar o sentido de que eles não correm por paz, muito pelo contrário, como em 2014, quando um membro do Outcast foi preso por envolvimento nos assassinatos de um membro do Wheels of Soul e um membro de um clube de motos esportivas chamado Showstoppers, que foram baleados na saída de uma festa. Existem também várias outras acusações e prisões por tráfico de drogas, lesões corporais, homicídios e porte ilegal de armas. O Outcast Motorcycle Club está espalhado por todos os Estados Unidos, porém até o momento não possui nenhuma sede internacional. O grande motoclube fora da lei Wheels of Soul foi fundado em 1967 em Filadélfia, Pensilvânia.
onde fica a sede-mãe do motoclube e também o seu principal território. Porém, os Wheels of Soul já estão espalhados por mais de 25 estados americanos e mais uma sede em Porto Rico. Seu patch consiste em uma roda nas cores vermelhas e pretas com asas douradas. Um dos motoclubes mais violentos e imprevisíveis dessa lista, os Wheels of Soul são um MC de raça mista, mas a grande maioria são de homens negros, e eles estão envolvidos com diversas atividades criminais, chegando a chamar a atenção do FBI, que passou a investigar o motoclube, tentando acabar com o forte mercado de tráfico de crack e heroína do MC. Outra coisa que sempre traz o Wheels of Soul aos noticiários são as tretas, já que eles colecionam rivais, como em 2009, quando membros dos Wheels of Soul foram acusados de terem assassinado um membro de um MC rival chamado Sin City Titans. Ainda segundo as acusações, os líderes dos Wheels, após uma reunião na sede-mãe, teriam dito que estava aberta a temporada de caça aos Sin City Titans, mas ninguém foi preso nesse caso. Já em 2011, membros da gangue Street Soldiers foram atacados por membros do motoclube. Foram 3 baleados e um veio a óbito. Esses e mais vários casos de roubos, extorsões e tráfico de drogas levaram os federais a organizarem uma grande operação contra o motoclube, que tiveram várias de suas sedes invadidas e vasculhadas, levando 18 membros dos Wheels of Soul para a cadeia. Mais recentemente, eles tiveram várias tretas com os Pagans, mas seus principais rivais são os Outcast, o qual as brigas continuam rolando até hoje. Fundado por Toby Gene Levingston em 1955 como um clube de carros na região de Oakland, Califórnia, a região era uma das mais violentas dos Estados Unidos. Eram várias gangues de rua, motoclubes e tudo mais. E no meio dessa bagunça, o clube de carros de Toby Levingston passou a chamar muita atenção da polícia, já que o clube estava envolvido em várias brigas com outras gangues de rua. Preocupado com as ameaças constantes dos policiais, Levingston pensou em acabar com o clube de carros. Foi quando, ao conversar com um amigo de longa data, Sonny Barger, sim, o lendário membro fundador da sede de Oakland dos Hells Angels, Barger instruiu o amigo a começar um motoclube ao invés de um clube de carros, já que sendo um motoclube seria mais fácil driblar as autoridades e chamar menos atenção da polícia local. Levingston ouviu o amigo e assim, em 1959, era fundado o East Bay Dragons Motorcycle Club. Um dos problemas enfrentados pelos membros fundadores do East Bay na época era que, como eu já havia citado, as lojas da Harley Davidson da região não vendiam bikes novas para clientes negros, o que os levaram a ter que comprar bikes usadas ou até mesmo montar as suas próprias. O East Bay Dragons MC tiveram forte envolvimento com o movimento de resistência negra nos Estados Unidos, apoiando os Panteras Negras, sendo que vários membros dos Panteras, com o fim do grupo, vieram a se tornar membros dos East Bay Dragons, e que até hoje são muito preocupados com a comunidade negra e pobre de todas as regiões onde possuem sedes. Mas como nem tudo são flores, ainda mais quando se fala de motoclubes 1%, os East Bay Dragons estão envolvidos em diversas atividades ilícitas e mantêm até hoje certa amizade com os Hells Angels, em respeito à amizade de seus fundadores. Os East Bay Dragons sabem levar as coisas em grande sigilo. Seus membros são muito discretos e ágeis em deixar as cenas de crime, como em um caso violento que aconteceu em 2011, no qual 3 pessoas foram baleadas por membros dos East Bay. 2 homens morreram e uma mulher ficou gravemente ferida. E mesmo com algumas testemunhas, as autoridades não conseguiram identificar nem processar ninguém. Em 2020, Toby Levingston faleceu aos 86 anos de causas naturais, deixando um livro de sucesso chamado Soul on Bikes, no qual ele conta suas memórias dos turbulentos anos 60 e como era ser um biker 1% negro daquela época até os tempos atuais. Uma boa leitura para todos os amantes do universo biker. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, negro drama. E aí, galera, conheciam esses motoclubes? E o que vocês acharam?
deixem nos comentários pra gente trocar ideia, sempre mantendo o respeito de sempre. Pessoal, ficamos 2 semanas sem vídeo, foi mal mesmo, mas já estamos normalizando as coisas. E como meta para 2023, que tá logo ali, vamos tentar aumentar para 2 vídeos na semana. E estamos tentando, pode confiar. E deixa eu agradecer aos membros do canal, aqueles que não soltaram nossa mão. Vocês não sabem como vocês nos ajudam. E todos que mandaram, valeu demais. Em especial o Lucinaldo Silva, que mandou 10 pila. Pessoal, valeu de coração. E agora a hora do salve. O Fernando de Leon, do Guardiões MC. Carlos Oliveira, VP do Motoclube Serpentes de Aço, de Caruaru, Pernambuco. Mário Santos, do Insanos Regional Manaus. Tato Tomás, que pediu um salve para a galera do Wild Dogs MC. Também um salve pro Kamikaze dos Insanos MC, pro Chitara do Mike Maluco MC e pro Diogo do Knights Order Law Enforcement MC. Pessoal, desculpa aí se eu esqueci alguém ou se eu pronunciei errado, mas um salve para todo mundo. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.